Há 25 anos, a Vila Yamagishi, em Jaguariúna, São Paulo, produz verduras, frutas e legumes orgânicos, além dos chamados ovos da felicidade. São 800 cestas entregues em domicílio por semana, com 60 hortaliças diferentes, mais 600 dúzias de ovos por dia, tudo sem adubos ou pesticidas químicos. Um dos segredos desse sucesso está no solo coberto, conforme explica Romeu Matos Leite. Aqui no Brasil, clima tropical, diferentemente do clima temperado, a fertilidade do solo ela é principalmente em virtude da atividade bacteriana, das bactérias do solo. Então você, tendo um solo exposto, a temperatura do solo sobe muito e acaba matando a grande parte dessa bactéria do solo. Então, no caso, a gente tem essa cobertura para que o solo fique mais fresco. Você percebe colocando a mão aqui que o solo está bem fresco. Com isso as bactérias têm condições de se reproduzir, multiplicar bastante. Além do que, a palhada, a cobertura por cima do solo, ela mantém por mais tempo a umidade. Com isso você tem menos necessidade de irrigação. Deixando a palha no solo, você tem possibilidade de bactérias, fungos, que têm atividade de proteção da planta também. Muitos fungos que têm propriedades que combatem insetos, que conseguem controlar os insetos, eles se multiplicam devido à umidade. Bem protegida, cheia de vida, ao longo dos anos a terra fica cada vez mais fértil. Eu diria que ela é tão produtiva e até às vezes mais produtiva do que a convencional, porque você tem um cuidado muito maior, tem um acompanhamento muito mais intenso da produção, você tem também menos desperdício, e você consegue, utilizando as propriedades da própria natureza, sem uso de insumos químicos, uma produção equiparada à produção convencional. Na produção de ovos, os cuidados com as galinhas são diferenciados desde que elas chegam à Vila Yamagishi com apenas um dia de vida. Aqui a gente adota essa estrutura que a gente chama de mãe substituta. Então é como se fosse uma galinha, essa cortina aqui serve como se fosse a asa da galinha. Então os pintinhos, quando são pequenos, eles entram aqui embaixo da mãe e dormem todos aconchegados, aquecidos, aqui embaixo dessa caixa que é a mãe substituta. Conforme elas vão crescendo, nesse caso aqui essas franguinhas já estão com mais de um mês de vida, já estão maiorzinhas, elas começam a dormir aqui no que a gente chama que é as costas da mãe. A presença da mãe substituta, ela dá uma segurança, é um referencial de proteção, um referencial de segurança para essas franguinhas, e assim elas são muito mais tranquilas, elas crescem com muito mais segurança e tranquilidade. Quando chegam à fase adulta, as galinhas também têm um tratamento diferenciado, a começar pelo espaço. A criação convencional de galinhas poedeiras normalmente é feita em gaiolas, são em torno de 20 centímetros quadrados para que a galinha passe a vida dela inteira. E a galinha é focado mais na questão da produção. Na criação orgânica, como essa daqui, a gente tem um enfoque no bem-estar das galinhas. É o ponto principal nesse modelo de criação. Então, nesse sentido, a gente tem uma criação em que a galinha possa exercitar todos os seus comportamentos naturais, como, por exemplo, ciscar, dormir no puleiro, o ritual reprodutivo, o comportamento de espojamento, que é aquele que a galinha joga terra por cima de si mesmo. E elas têm aqui também uma área de vadiagem, que a gente chama, que é o piquete, que são 3 metros quadrados por ave, para que ela passe o dia então comendo bichinhos, ciscando, comendo capim, comendo frutas. A produção ela é um pouco diferente do convencional, porque elas começam a botar um pouco mais tarde, mas elas têm uma longevidade maior, entendeu? Elas vivem mais tempo em produção, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, ao passo que o convencional, com 1 ano e meio, já terminou o ciclo produtivo dela. O resultado do bom tratamento é o sabor de felicidade dos ovos. A galinha, por ela ter um maior bem-estar, não ter estresse, ela é muito menos suscetível à doença. Nós aqui trabalhamos há 25 anos com produção orgânica de ovos e o que a gente ouve dos nossos clientes é que o sabor é inconfundível, é completamente diferente, não tem aquele cheiro forte, o aspecto também, o ovo é um ovo muito mais firme, a gema mais avermelhada,
E, inclusive, já foram feitos aí por testes de degustação de ovo, onde os nossos ovos aqui foram escolhidos como mais saborosos, né, por chefes de cozinha, especialistas. E para os ovos serem realmente orgânicos, tudo que as galinhas comem é também livre de químicos. A alimentação das galinhas da produção orgânica, ela tem que ser toda orgânica também. Então o milho que elas comem é milho orgânico, o farelo de soja orgânico, né? E aqui no nosso caso, como a gente tem a criação integrada com a produção vegetal, com a horticultura, então elas comem, cada galinha dessa come em torno de 20 gramas por dia de verde, de resto de verdura, ou quando não tem a verdura é o capim, né? Elas em troca dão os ovos e o esterco que volta para a horta para fertilizar o solo. Então é uma integração. O esterco da galinha vai para a terra, nessa terra a gente produz as verduras, produz o milho que volta para alimentar a galinha também. Então é uma reciclagem contínua.